Amados irmãos e irmãs, o terceiro domingo da Páscoa traz o conteúdo do anúncio da ressurreição e o arrependimento e a conversão dos pecados. Estamos num tempo em que a liturgia pede a nossa atenção para perceber os sinais da ressurreição e de que maneira Cristo ressuscitado se apresenta para nós. Uma vez percebendo, é hora de anunciá-lo. Assim, os textos bíblicos que temos no dia de hoje nos traz a insistência em que Jesus aparece aos discípulos. É um dado muito interessante, pois as situações com que ele aparece, em muitos momentos ele apareceu para Maria Madalena, depois aos discípulos de Emaús. Ao repartir o pão, eles o compreenderam. Depois entrou na casa, passando por paredes. Então são muitas manifestações de que maneira Jesus aparece. A primeira vez que ele apareceu a Maria Madalena, na figura de um jardineiro, Maria Madalena chegou a compará-lo. Ela chegou até a desconfiar, achando que ele era um jardineiro qualquer e que havia roubado o corpo. Depois apareceu quando estavam com as portas fechadas. Amedrontados pensavam que Jesus era um fantasma. E novamente hoje no Evangelho ele traz essa tônica. Apareceu também como um peregrino transeunte, um andarilho no caminho de Emaús, e fez arder o coração dos discípulos, a tal ponto de que esses deixassem a mesa depois da partilha do pão e adentrassem à noite para anunciar aos outros que verdadeiramente Jesus havia ressuscitado. Ele também apareceu em um determinado momento como um pedinte à beira do mar da Galileia, perguntando aos que estavam: será que vocês têm alguma coisa aí para comer? Tem algo para comer? Enfim, são muitas situações inusitadas, de que maneira Jesus também se aparece inusitados para nós. Tudo isso para nos mostrar que ele se revela ressuscitado no cotidiano da nossa vida, no rosto das pessoas simples. Basta termos a sensibilidade para percebê-lo. Assim entendemos melhor a dinâmica da liturgia da palavra neste tempo pascal, sobretudo neste domingo. Neste domingo, a liturgia convoca não apenas para a percepção da presença do ressuscitado, mas também faz um apelo à nossa conversão. Quem encontra o ressuscitado muda de vida, se converte, e quem se converte comunica a sua conversão, levando essa boa notícia aos outros para que também se convertam. E aqui eu quero abrir um parênteses. Em 2013, eu fiz uma experiência na Venezuela. Eu fiquei numa comunidade, São Gabriel, e nessa comunidade eles têm um trabalho forte chamado catecumenato. O catecumenato é um período que a igreja, desde do seu início, ela aplicou na igreja. Porque o catecumenato é uma exigência e é radical. Ou você é de Cristo ou você é de Cristo, você não tem outra opção. E exige de você uma mudança muito de vida. E o primeiro período, para você entrar nesse catecumenato, se chama querigma. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro dirigiu ao povo dizendo, Pedro se tomou a posição e anunciou para aquele povo a ressurreição de Cristo. E o conteúdo do querigma é a ressurreição. A ressurreição é o conteúdo do querigma. Quando nós temos isso, frente à nossa vida, Jesus Cristo, então nós compreendemos que ele ressuscitou, e aí então nós anunciamos e testemunhamos isso também aos nossos irmãos e irmãs. E
no último momento nosso lá, nós fizemos uma experiência missionária de fazermos visitas nas casas. E quem nos acompanhava eram aqueles que tinham passado pelo catecumenato, aqueles que tinham deixado o mundo para ser batizados na fé em Jesus Cristo. E quando eles chegavam nas casas, era muito interessante que eles diziam assim: quando eu não era de Cristo, eu vivia assim, eu praticava tais ações, mas agora eu deixei tudo. Agora eu me converti. Olha só. Então aqui o texto diz que quem encontra o ressuscitado muda de vida, se converte. E quem se converte comunica também a sua conversão. Fala para o outro. Não que o outro tem que mudar, mas fala a partir de si. Aqui está o anúncio para nós. A primeira leitura faz uma memória do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, lembrando os pecados daqueles que condenaram Jesus à morte ou que compactuaram com ela. Mas, sobretudo, anuncia a infinita misericórdia de Deus, que é capaz de perdoar até os atos dessa natureza. Quando há arrependimento, pedido de perdão e conversão, Deus nos perdoa, mesmo que o nosso pecado seja tão grave, mesmo quando o nosso pecado seja se compactuando com a morte de Cristo. Essa deve ser a essência do nosso anúncio. Anunciar a misericórdia de Deus, que apesar dos nossos pecados, nos perdoa, nos faz renascer com Ele para a glória. É essa a missão dos discípulos, é essa a missão de todo aquele que crê na ressurreição e percebe os sinais dia a dia. A segunda leitura chama a atenção para uma vida justa e santa, para que não pequemos. Se pecamos, teremos um defensor. Quem? Um advogado. Quem? Jesus Cristo. O justo, o santo, que faz santo todo aquele que se arrepende, que converte todo aquele que abandona o mau caminho e vem para o caminho de Deus. Com a cruz, Jesus expiou nossos pecados, e como diz a leitura, e do mundo inteiro. E por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós também devemos anunciar essas maravilhas ao mundo, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem. E se não conhece, não tem o que falar. E se não conhece, é missão nossa apresentar. Por isso que São João diz que é mentiroso quem diz que eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Eu não posso falar de algo que eu não sei. É preciso conhecer. Jesus, nesse evangelho, aparece para os discípulos exatamente no momento em que alguns deles partilham como tinham encontrado com ele no caminho de Emaús, e como ele se revelou ao partir do pão. Jesus aparece nesse momento desejando-lhe a paz, e percebe que eles ainda estão cheios de medo, assim como também nós ainda estamos com medo diante dessa pandemia, diante do que vai ser a nossa vida economicamente, culturalmente, socialmente, nossas famílias, nossas comunidades. Há muitas coisas que estão sendo colocadas dentro de nós e que nos deixam assustados. Discípulos medrosos não terão bom desempenho na missão. Portanto, Jesus trata logo de dissipar o medo deles, buscando deixá-los à vontade. Mas o questiona sobre o fato deles ainda estarem com seus corações perturbados e com o coração cheio de dúvidas. A atitude dos discípulos revela a atitude que muitas vezes eu, você, todos nós temos. Apesar das provas da ressurreição que recebemos todos os dias, ainda nos deixamos levar pela insegurança, pelas perturbações e pelos medos.
Como poderemos dar testemunho desta maneira? É melhor ficarmos em casa, com as nossas portas fechadas, entristecidos, enquanto não dissiparmos do nosso coração esse sentimento. Não seremos totalmente livres para testemunhar a sua ressurreição. Jesus continua a mostrar as suas mãos e os pés com os sinais da crucificação, mas temos ainda dificuldade de assimilar esses sinais. E sabe, quando nós encontramos esses sinais estão presentes, queridos irmãos, queridas irmãs, nas mãos e pés de nossos irmãos que sofrem. Isso já bastaria para darmos testemunho dele, mas ainda temos dificuldade. Quando isso acontece, revela que ainda estamos carentes de conversão, ou seja, não mudamos a nossa vida verdadeiramente. Por fim, Jesus tenta tranquilizá-lo, pedindo algo para comer, como fazia quando ainda estava com eles. Com esse gesto, Jesus busca quebrar o clima da surpresa, o clima da alegria que eles estavam vivendo e o susto que pairava sobre aquele ambiente. Vamos assim, quando Jesus se esforça para se revelar para eles e para nós, de maneira simples e tranquila, mas nós, às vezes, vamos tumultuar por outras situações, dificultando o nosso entendimento de encontrar com a sua proposta. Depois que Jesus os cativa, depois que Jesus o acolhe, também nos seus medos e nas suas dúvidas, Jesus faz memória da sua missão, abrindo a eles a inteligência, para que eles consigam entender o que deveria ter acontecido com ele. Conscientes da presença de Jesus, eles agora podem ir à missão. E é isso que ele faz conosco neste domingo. Ele vem e se coloca no meio de nós, no altar da Eucaristia, na mesa da palavra e na assembleia. Ele mostra-nos as mãos e os seus pés chagados e pede que cada um de nós sejamos testemunhas da ressurreição. E assim ele faz, e ao mesmo tempo pede que nos sejamos suas testemunhas, ajudando o mundo a crer que o mundo pode ser melhor sob a luz do ressuscitado. Diante do medo, diante da morte, diante de tantas coisas, é preciso que nós encontremos novamente o caminho de volta para o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado e amado.